Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Uma extraordinária reformulação de todos os aspectos do seu destino está prestes a acontecer nos próximos minutos. Basta que você acompanhe a partir de agora o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Coisa boa, né? Pode ter certeza que somente coisas boas vêm para você, com certeza, a partir de agora, viu? E olha só que legal, no quadro Sou Feliz de hoje, a Tatiana Oliveira Ferreira dos Santos conta como conseguiu se harmonizar com seu pai do fundo do coração, um peso que saiu de suas costas e faz dela uma pessoa muito mais feliz. No quadro Reviver, o preletor Heitor Miyazaki nos ensina como eliminar o sentimento de culpa do passado. Imperdível. Há 58 anos, os jovens da Aceite ou Noie do Brasil e seus familiares se reúnem em um dia de grande celebração à vida para participar de um grande evento que exalta este ensinamento transformador que vem beneficiando a vida de tantas pessoas. A Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Aceite ou Noie do Brasil se supera cada ano em alegria, beleza e muita doutrina. Os que participam do evento encontram um grande estímulo para transformar suas vidas e saem de lá renovados, dispostos a mudar o rumo de seus destinos. Eles descobrem respostas para as questões de todas as áreas de sua vida, como família, trabalho, sucesso, relacionamentos e concretização dos sonhos. Esse não é apenas um convite, mas uma grande oportunidade de praticar o bem, convidando todos os jovens de seu convívio, na escola, faculdade, no trabalho, a vir conhecer e despertar para a sua natureza divina. O seu encontro com Deus tem dia e hora marcada. 28 de julho de 2013, às 8 horas. As edições de 2013 acontecerão em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, Salvador, no Centro de Convenções da Bahia, Porto Alegre, no Grêmio Náutico União e Brasília, no Espaço Unique. Espero por você. Tatiana Oliveira Ferreira dos Santos não conseguia se harmonizar com seu pai de jeito nenhum. Mas um dia, ela decidiu efetuar a leitura diária de uma das principais orações da Aceite ou Noie. Que oração é essa? E o resultado de sua leitura, ela mesma detalha agora no nosso quadro Sou Feliz. Meu nome é Tatiana Oliveira Ferreira dos Santos, eu faço parte da regional SP Santana, aqui em São Paulo. E o meu relato é muito especial porque eu já tenho 11 anos de Aceite ou Noie, que eu estudo, frequento, venho nos seminários. E aqui na Academia de Biúna eu conheci o grande amor da minha vida. E através desse amor maravilhoso, eu renasci, né, como uma verdadeira filha de Deus, e de algum tempo para cá eu venho fazendo algumas práticas, em especial em uma média de uns 2 meses, uma prática muito especial que eu tomei a decisão de fazer sozinha, de minha livre e espontânea vontade, que foi fazer a leitura das revelações divinas do Acendedor dos 7 Candeeiros, no mínimo 7 vezes por dia. E eu estava vivendo uma situação muito delicada, né, no meu relacionamento, muito difícil também, porque aqui na Aceite ou Noie a gente aprende a lidar com as situações, não quer dizer que elas não vão acontecer nas nossas vidas, mas a gente aprende a lidar com mais força, com mais sabedoria, com mais força e determinação. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa prática da revelação divina do Acendedor dos 7 Candeeiros, realmente algo se transformou na minha vida. A partir do momento que eu cumpri 100 revelações divinas, aquela situação tão difícil, tão complicada se desfez. Quando eu completei 300 revelações divinas, estou falando número porque eu estou me disciplinando também. Quando eu completei 300 revelações divinas, algo impressionante aconteceu na minha vida. Eu que há muito tempo vinha já praticando a oração do perdão,
exercitando ver a imagem verdadeira do meu pai, que há muito tempo a gente vivia em desarmonia. Antes eu não podia ouvir falar dele, eu não queria ouvir a voz dele, não queria estar perto dele. Quando eu ouvia que ele ligava, eu não queria nem atender. Mas impressionante como eu comecei a sentir amor pelo meu pai, como eu comecei a sentir vontade de estar perto dele, vontade de agradecer, vontade de perdoar. E essa semana, né, foi uma semana muito especial, que eu saí da Seichonoye no dia 21, inclusive no aniversário do meu amor. À noite fiz uma forma humana, que é uma oração que a Seichonoye tem, e naquele momento eu jamais, em uma outra época, eu iria encontrar com meu pai àquela hora da noite. E eu tive vontade de encontrá-lo, tive vontade de entregar aquela revelação divina, e foi algo impressionante. A gente foi para um karaokê, ele cantou para mim, eu me emocionei e eu vi que realmente, né, aquela mágoa saiu do meu coração, da minha mente, e daqui para frente com certeza é vida nova. Seichonoye, muito obrigada, eu sou muito grata a essa filosofia que tem me transformado como pessoa, como ser humano, e daqui para frente a minha missão é levar o maior número possível de pessoas esse ensinamento. Muito obrigada. Reviveremos agora um momento de gala de nossa história de 10 anos no ar. O preletor Heitor Miyazaki explica como eliminarmos o sentimento de culpa do passado. Deixe de carregar então fardos mentais desnecessários que podem estar impedindo o seu sucesso, viu? Acompanhe. Vou utilizar esses 2 livros, A Verdade da Vida 34 e A Verdade e Orações, volume 1. A Verdade da Vida 34, da coleção A Verdade da Vida, e Verdade e Orações, que é uma sutra sagrada, escrita sob inspiração divina, o volume 1. Okay? Então, esses 2 livros, creio que todos os senhores já tenham. É importante que nós leiamos e releiamos também. À medida que nós vamos lendo e relendo palavras da verdade, elas vão mudando o nosso destino, a nossa vida, porque coisas erradas que nós registramos no passado, nós vamos substituindo com a compreensão da verdade, porque a verdade liberta. Apenas a leitura racional não nos leva a uma boa compreensão, ao entendimento da verdade. Muitas pessoas despertam quando está lendo pela 2ª, 3ª, 4ª, 20ª vez, coisas que ela não havia entendido antes. E depende do dia também, o seu emocional está muito mais voltado para uma coisa do que para outra. E naquele dia ela está mais aberta mentalmente para entender determinados assuntos. E quando a pessoa passa por situações, como muitas pessoas passaram, situações em que ela começa a perder dinheiro, essas pessoas que muitas vezes estavam com a mente muito voltada para o lado materialista, ela deixa o apego, deixa aqueles pensamentos, aqueles conceitos materialistas para voltar-se para Deus e começa a recuperar tudo que perdeu. Isso tudo é para que nós possamos aprender que nós viemos para a Terra não para fazer turismo, nós viemos aqui para a Terra para evoluir espiritualmente. E por isso depende muito também, não é só de fato de se reencarnar que fará com que a pessoa evolua, precisa muito da disciplina. Nós precisamos procurar sempre agir de uma forma disciplinada, de uma forma em que possa sempre buscar o lado do crescimento, da luz, praticar no dia a dia aquilo que nós chamamos de lei de Deus. A lei de Deus, a lei da vida ou lei de Deus, não abrange o castigo. Deus não castiga ninguém. A lei de Deus abrange, acima de tudo, sabedoria e amor. Agir com sabedoria e amor. Quando nós falamos em agir com sabedoria, nós não estamos falando em intelectualidade. Nós estamos falando em sabedoria da vida. E amor, acima de tudo, em primeiro lugar. Mas, muitas vezes, por alguma falha, por alguma coisa, situações que andaram acontecendo, ocorrem sofrimentos na vida da pessoa. E vem aquele sentimento de culpa por engano, porque nós cometemos algum erro, porque causamos prejuízo a alguém, porque magoamos alguém. E esse transtorno nós ficamos carregando, e a vida da pessoa começa a sempre trilhar para o lado do altos e baixos, muito mais baixos do que para a felicidade. É muito comum mulheres que cometeram aborto
ter uma série de problemas na sua vida, exatamente em decorrência do sentimento de culpa que por ter abortado, por ter matado um filho dela. Então, o tempo passa, mas a consciência fica martelando, porque o subconsciente não esquece. O consciente pode esquecer, mas o subconsciente não esquece. E aqui tem um livro, na verdade, da vida 34, na página 87, são fatos, casos que aconteceram na academia, no Japão, e um senhor levou um velhinho, um senhor de idade, para ser orientado pelo mestre. E ele contou a história, contou a vida, que havia matado 24 pessoas, e contou. E o mestre ficou quieto, não falou nada. No dia seguinte, o senhor que havia levado esse velhinho, esse senhor que foi um espadachim, falou para o mestre: olha, sabe daquele senhor que eu trouxe ontem? Ele está piorando, o que eu tenho? O que o senhor pode fazer? Eu falei: não posso fazer nada, diz o mestre. Então ele explicou. A Seichonoye não é lugar, a Seichonoye é um lugar onde se corrige a atitude mental errônea e não lugar onde se curam doenças. Mas, interessante, muitas pessoas podem pensar, não está errado não, a Seichonoye é o lugar onde se corrige a atitude mental e não lugar onde se corrige, onde se curam doenças. As doenças se curam, desaparecem, porque a pessoa muda a sua atitude mental. É consequência da mudança da atitude mental. Mas Seichonoye não tem o objetivo principal curar doenças, porque não é hospital. É isso que eu falei uma vez para um senhor lá no Peru, que era o homem mais famoso da televisão peruana. Ele falou: Seichonoye cura doença. Eu falei: Seichonoye não é hospital. Mas por que as doenças desaparecem? Exatamente porque se conhece a verdade, quando se corrige a atitude mental. Também conhecer a verdade, mas não pô-las em prática, não vai resolver nada. Concorda? Se a pessoa conhece, vem na Seichonoye, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, só decora, mas não procura reconciliar, não adianta nada, não resolve o problema. Aí diz, continuando, o mestre Masaru Taniguchi diz o seguinte: aquele ancião admitiu ter matado 24 pessoas no passado e narrou alguns casos com a fisionomia impassível, como se estivesse contando feitos de uma outra pessoa. É evidente que não está arrependido dos atos cruéis que praticou ao longo de sua vida. Ele precisa reconhecer que pecou e arrepender-se de verdade. Ele precisa reconhecer que pecou e arrepender-se de verdade. Aí é que muitas pessoas podem pensar: mas se a gente fala que o pecado não existe, na imagem verdadeira do homem não existe o pecado. Mas na vida perfeita que Deus criou, não existe pecado. Mas no eu fenomênico, na mente das pessoas que ainda ficam carregando, ainda contam com muita arrogância, com muita vaidade, que fez isso, fez aquilo, atos de crueldade, essa pessoa está segurando o pecado. Para essa pessoa existe o pecado, porque ela não se arrependeu. É isso que nós devemos entender, separar bem a imagem verdadeira da imagem do eu fenomênico. Por isso o mestre continua: ele não foi sincero quando disse que sentia remorso, não tem consciência do pecado. Se a pessoa não tem consciência do pecado, não sabe separar uma coisa da outra, não tem uma coisa que se chama bom senso, não tem um bom senso. Ele não está realmente arrependido a ponto de prostrar e rogar perdão chorando. Esse é um ponto fundamental. Quando as pessoas, por causa do ego, ela não sabe pedir perdão, não sabe se curvar, não sabe dar o braço a torcer. Ela só quer ficar sempre por cima e arrogantemente fica agindo daquela forma, muito convencida. Isso não leva a vitória nenhuma, só leva a derrota, e todas as pessoas que carregam o ego forte caem feio. O Titanic afundou por causa dos comandantes, das pessoas que estavam no comando do Titanic. Não é verdade? Por isso que Napoleão Bonaparte também, enquanto ele estava com aquele ego, ele foi sofrendo derrotas. Quando ele estava na ilha de Santa Helena, preso, nos últimos dias de sua vida, o que ele falou? Eu procurei usar as melhores roupas, procurei usar as melhores botas e não fui um vencedor. Foi nessa hora que o ego dele desmanchou. Ele disse, continuando: mas houve um que nem botas tinha, mas foi um grande vencedor, Jesus de Nazaré. Por isso, ele quis dizer, Jesus venceu por amor, com amor, e mostrou como se deve amar. E muitas pessoas que falam com tantas vaidades e arrogância dos seus feitos,
o ego está muito lá em cima, a vaidade, a hipocrisia está muito lá em cima, o apego à fama, ao dinheiro, uma série de coisas, isso prejudica a nossa evolução espiritual. E continuando disso, mestre Masaru Taniguchi, a Seichonen ensina que o ser humano é filho de Deus e que, portanto, jamais comete pecados. No entanto, afirmei agora há pouco que aquele velho esgrimista não se curou porque não tem consciência do pecado e não está arrependido dos atos cruéis do pecado que ele cometeu no passado. Não deve, então ele fala, diz o seguinte, muitas pessoas podem pensar que a Seichonen está em contradição, mas não está em contradição. Não devem confundir o imperfeito eu fenomênico com o eu verdadeiro, que é filho de Deus. A vida que Deus nos deu é perfeita, não tem erro, nunca pecou, nunca morreu. Mas o eu fenomênico pode manifestar alguma imperfeição. Não ter consciência do pecado é pensar que o eu fenomênico seja o verdadeiro aspecto do ser humano e transigir com os próprios erros. Há pessoas que, apesar de revelarem apenas parcialmente 30% ou 50% do seu eu verdadeiro, pensam presunçosamente que já estão manifestando 100% da sua natureza divina de filho de Deus. Então fica falando, sou filho de Deus, sou filho de Deus, mas ele não está manifestando verdadeiramente o eu verdadeiro que perdoa, que ama. Então aquilo fica ainda dentro da própria pessoa uma coisa falsa, né? Nós precisamos agir de uma forma sincera e ser forte consigo mesmo. Há muitas pessoas que no momento que ela precisa ser sincera consigo mesma, ela arruma desculpas, arruma culpados, mas não sabe humildemente pedir perdão, não sabe se reconciliar, não sabe reconhecer os seus próprios erros. Nós precisamos aprender também manifestar o nosso eu verdadeiro através do amor, amar a si próprio, segurar tranqueiras, ódio, rancor, orgulho, vaidade, não é amar a si próprio. E quando nós não conseguimos manifestar o amor na nossa vida, no nosso cotidiano, quem sofre somos nós. Quando nós não conseguimos perdoar os outros, nem a nós mesmos, quem sofre é aquele que não perdoa. O que diz na oração Pai Nosso? Pai Nosso, santificado, venha a nós, e depois, seja feita, assim como já existe no céu. O pão nosso, nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tenha nos ofendido o pecado contra nós, né? Então, dentro da oração Pai Nosso, veja que está a oração do perdão, assim como nós perdoamos, perdoai, e sinta-se perdoado, mas converse com Deus abertamente, né? Se tiver que chorar, chore. Não importa se é homem, que seja, não importa se é um machão de Bagé, que chore. Se é um gaúcho de Bagé, não importa. Jesus chorou muitas vezes, não é verdade? No fato de dizer que o homem não pode chorar, olha, sinceridade, amor, quando se coloca em primeiro lugar, o lado da manifestação do amor da vida, não importa, seja sincero, não tenha vergonha. O que é importante é nós ficarmos em paz conosco mesmo. Por isso, quando nós começamos a compreender, e se a pessoa se arrependeu do erro, olha, você se arrependeu, solte o passado, viva o agora, Mas esquecer não significa que perdoou. Perdoar a si próprio também é compreender onde você não pode, não deve mais errar e tomar a decisão, daqui para frente eu não vou agir mais dessa forma. Não é só dizer que se arrependeu, é importante tomar a decisão, né? E aqui tem, na verdade, orações, e você que está em casa também, pode ser que esteja com o pensamento voltado a algum erro, alguma coisa que você cometeu no passado, e entenda isso que nós estamos falando, e feche os olhos. Vamos fechar todos os olhos. Todo mundo feche os olhos, por favor. Repitam comigo a oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu. E estou renascendo agora
recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do céu. Rompi todas as amarras que me prendiam na minha mente. Já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. E por mais que surjam aparentes dificuldades, eu enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Eu renasci agora. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre, compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades. Perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu renasci agora. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando do meu interior. Está jorrando do meu interior a nova força vital. Está nascendo nova coragem. Está nascendo nova coragem. E eu consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. É o ano da melhora de todas as coisas. É o ano da realização de todas as aspirações. Muito obrigado. Pode abrir os olhos. Agora, na hora que nós estamos fazendo essa oração, vocês ficaram com medo de fracassar? Não. Vocês ficaram presos ao passado? Não. Porque estavam concentrados nas palavras daquilo que pode te ajudar, nas palavras da verdade. Há muitas pessoas que ficam questionando, vocês tinham nem falar que o homem é filho de Deus. Isso não é invenção da Seichonoye. Não é a Seichonoye que inventou. Basta ler a Bíblia, basta abrir o Evangelho, está lá. Qual o pai que vai dar pedra ao filho se este lhe pede pão? Muito menos o vosso pai que estás no céu. Não é? O que a mão direita fizer à esquerda, não precisa fazer, porque o teu pai que te vem em segredo te dará a recompensa. E ainda disse mais ainda Jesus Cristo, e quando você for orar, não precisa ficar em praça pública orando, não. Entra no quarto e ore, que o teu pai que te vê em silêncio, o teu pai, e ore da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu.
E quando se fala que o homem é filho de Deus, nós estamos falando da vida perfeita, a imagem e semelhança que está na Bíblia, Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo, o homem é imagem e semelhança de Deus. E estamos dizendo também que quando o Seixone fala, o homem é filho de Deus, o homem tem capacidade infinita, o homem tem potencialidade infinita. E traduzindo, o homem é filho de Deus. Muitas pessoas falam, mas por que eu não consigo? Depende da perseverança, da dedicação, treinamento e acreditar em si. Acreditar em si. Né? Não vamos ficar mais presos a fracasso. Aquilo que aconteceu é uma coisa do passado. Você tem vitórias e mais vitórias. Então, por que não olhar para a vitória e acreditar, avançar, sempre acreditando que nós somos filhos de Deus e podemos alcançar a vitória infalivelmente. Não é verdade? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Se você apreciou nossa programação, acesse www.sni.org.br e participe de nossas redes sociais. Conecte-se ao otimismo, a uma vida mais positiva e ainda aproveite para saber em primeira mão as promoções de livros da Seichonoye. Mais do que estar sempre por dentro de nossas atividades, trata-se de uma poderosa web conexão com Deus e com uma nova e iluminada vida, viu? E nós deixamos para trás o inverno emocional com a chegada das primaveris alegrias deixadas pelo programa Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia, viu? De coração. Uma fé simples e pura conduz o ser humano à virtude. Por isso, oremos com sinceridade. É o nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. A todos vocês, nossa imensa reverência de gratidão e apreço. Muito obrigado. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.